Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir essa live depois, mas agora é um bom dia. Você sabia que o seu destino está a serviço da vida? E que a vida está a serviço de um destino coletivo, de uma consciência coletiva? É exatamente isso. E eu vou te explicar hoje nessa live um pouquinho mais sobre o porquê. Quais são as causas que você não conhece? Então, quais são as causas ocultas? Quais são as causas invisíveis de você fazer exatamente o que faz, da maneira como faz, e mesmo tentando vigiar, você se pega nos mesmos comportamentos, com as mesmas dores, com as mesmas possibilidades de destino. Sim, hoje essa live vai ser bem especial, porque ela vai trazer um pouquinho sobre os níveis de consciência. Os níveis de consciência que são fundamentais de serem compreendidos para que a gente tenha clareza de como as ordens do amor se aplicam na nossa vida. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Liz Kazmierzak, sou terapeuta sistêmica e mentora de comportamento humano, de prosperidade e de vida feliz. É exatamente isso. Ontem eu me dei conta, pelos relatos dos meus pacientes, que eles trazem essa fala. Liz, eu me sinto muito mais feliz, mais leve. Olha que delícia isso, gente. Isso não é a coisa mais linda do mundo? Eu fico muito feliz com esses relatos. Então, sejam bem-vindos para esse momento tão especial que a gente participa juntos aqui do teu almoço e você tem um tempinho para ouvir um pouco mais sobre como a visão sistêmica, o conhecimento sistêmico pode favorecer a sua vida. E eu falo sobre favorecer a sua vida porque muitas das dinâmicas sistêmicas que você vive, as dificuldades que você tem na vida, você não tem ideia da origem delas. Você não faz a menor ideia de por quê você segue alguns padrões familiares e toda vez que você se afasta deles, você percebe que algo está errado na tua vida, que te causa um incômodo, uma sensação de angústia, de tristeza, de falta de permissão, de não merecimento, e você não sabe qual é a origem. E eu entendo você, porque durante uma constelação nós conseguimos perceber essas diferenças. Sim, nós temos clareza de cada pessoa e que nível de consciência ela está existindo. Sim, porque dependendo do nível de consciência da dinâmica apresentada, você existe e você vive neste padrão, nessa consciência. E o nosso objetivo aqui é tentar resolver um pouquinho, trazendo consciência, tornando esse inconsciente, esse lugar desconhecido, à luz da consciência. E assim nós temos a clareza do que é possível fazer a partir dessa consciência. Porque não adianta eu querer alguma coisa se eu não tenho permissão. E todas as vezes que eu vou para esse movimento e eu sinto que eu não pertenço ao meu sistema, é muito provável que você acabe se boicotando. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. Então é importante que tanto eu, quanto você, quanto o nosso cliente, o nosso mentorado saiba, tenha clareza desses níveis. E eu decidi trazer para você um pouquinho sobre isso. Topa ficar comigo, almoçar comigo, entender um pouquinho sobre consciência individual, consciência coletiva e consciência universal? Sim, é um conteúdo que vai fazer diferença, porque nós temos falado ao longo dessas lives sobre a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei da ordem, que são as leis do amor, a ordem do amor. E nós consteladores, e eu falo sobre nós trabalhamos com diferentes níveis de consciência. Sim, conforme a dinâmica que o nosso paciente apresenta e o nível de consciência que ele traz também, nós precisamos levá-lo para uma consciência mais ampla. E muitas vezes existe uma tentativa de alguns terapeutas de tentar burlar. Então eu preciso, burlar é o quê? É pular da consciência individual, por exemplo, de tentar levar para uma consciência universal. É possível? Não é que não é possível sim. Mas é fundamental que o nosso paciente, o mentorado, ele atinja os níveis de consciência conforme a maturidade e a percepção que ele vai tendo. Então, por que eu tô falando isso? Porque não adianta eu dar uma dose de supervitamina para uma pessoa, para um corpo que está num estado de doença, vamos pensar,
se você sabe que essa superdose de vitamina vai levá-lo a uma melhora imediata, mas depois ele pode voltar a ser doente. Então eu preciso dar pequenas doses para eu ir estabelecendo saúde. E a partir desse conhecimento, ele possa sim se tornar alguém saudável. Tá fazendo sentido? Então, constelação é assim. Constelação a gente vai dando pequenas doses de consciência e levando a essa pessoa a uma transformação. E quer ver que exemplo simples? Eu vou te trazer um exemplo aqui sobre consciência individual que você vai falar, nossa, é muito isso. É muito legal entender um pouquinho sobre isso. Então, o que é consciência individual? O primeiro nível de consciência que a gente atinge ou que a gente vive. Consciência individual é o aqui e agora. É uma noção, é uma ideia que eu construo a partir de quem eu sou. Então, ela é construída culturalmente, ela é construída pelas vivências que eu tenho, pelas coisas que me são ensinadas, pelos dizeres familiares, pelo que me é trazido principalmente pelos meus pais. Então, é aquela coisa que vem para mim dizendo isso é bom ou isso é ruim. É como se eu pudesse decidir a partir da minha consciência se algo me serve ou não me serve. Então, dependendo do que nós aprendemos do nosso sistema familiar, nós estamos vivendo na consciência individual. Então, é a minha consciência, é a consciência do eu. Então, imagina que ao longo da minha vida toda, vou dar um exemplo para você, meus pais me ensinaram que de manhã é um horário de tomar café com leite. Ou melhor, de manhã é um horário de tomar chimarrão. Que antes do café da manhã, o chimarrão é fundamental. Ao longo da minha vida, esse hábito foi sendo instituído. Então, eu cresci vendo meus pais tomarem chimarrão antes de sentar à mesa. Eu cresci, todas as vezes que eu ia para casa dos meus avós, eu via eles tendo o mesmo comportamento. E aí, eu admito para mim mesmo que isso é uma verdade dentro do meu sistema. Então, antes de tomar café da manhã, eu preciso tomar chimarrão. Pronto. Isso se tornou uma verdade. Então, a minha consciência me traz para, antes de tomar café da manhã, eu tomo algumas cuias de chimarrão. Pronto. Eu caso com alguém, eu me relaciono com alguém, mas essa pessoa não tem o hábito de tomar chimarrão. Então, antes de tomar café da manhã, eu tenho o hábito de tomar chimarrão. Mas eu caso. Então, o meu sistema se une com o sistema dessa outra pessoa. Mas essa pessoa fala assim, não faz sentido encher a barriga de água antes de tomar café. Como assim? Você já vai tomar café? Para que você vai ainda ficar tomando chimarrão? E aí me vem a sensação de, puxa vida, mas era um costume da minha família. Puxa vida, se eu paro de tomar chimarrão antes do café da manhã, o que acontece com o meu café da manhã? Mudou. Eu não me sinto bem. E principalmente parece que algo do meu ambiente está me levando a infringir uma regra da família. Sabe quando as coisas são passadas de geração em geração e você admite que aquilo na minha família é assim? Então, tomar café com leite todos os dias é normal, é hábito. E eu não tomo café puro. Tomar chimarrão antes de tomar café da manhã é normal. E eu não tomo café da manhã sem tomar chimarrão. E quando alguém impõe uma mudança de comportamento a esse nível, e eu tô dando um exemplo muito simples aqui, é como se aquele lugar, aquele café da manhã não tivesse mais uma memória afetiva. No trabalho é muito comum. No trabalho as pessoas vêm com um hábito no café da manhã e às vezes chegam lá, não tem como inserir esse novo hábito. Então elas não conseguem transferir para esse momento uma memória afetiva. E aí, a sensação que vem é que eu estou fazendo algo de errado. A sensação que me vem é de exclusão do sistema. Por quê? Agora eu não faço mais o que o meu sistema fazia. Portanto, eu não pertenço mais a esse sistema. Se eu não pertenço, como eu me sinto? Em exclusão. E essa exclusão me leva a uma má consciência. Então, é como se eu estivesse me afastando de tudo que é bom para o meu sistema. E muitas vezes eu me sinto traindo essas pessoas, traindo esses princípios. Eu estou trazendo para você só um exemplo muito simples.
eu me sinto como se eu estivesse traindo essa minha família de origem, esse meu sistema de origem. Então eu não estou mais correspondendo aos aprendizados que me foram dados. Portanto, eu não pertenço mais. E algumas vezes eu me sinto muito mal. Eu fico triste, eu me sinto pressionado, eu me sinto até em depressão. E eu não sei qual é a origem dessa tristeza, eu não sei qual é a origem dessa má consciência. Eu não sei por que eu não tô me sentindo bem todas as vezes que eu me aproximo dos meus pais. Eu não sei por que eu não me sinto bem se eu sou convidada a tomar um café na casa deles, ou se eles são convidados a tomar um café na minha casa. Eu sinto que não faz mais parte, não faz sentido que meus pais venham na minha casa. E eu começo a estabelecer relações com os meus pais de mais exclusão ainda. Porque eu tô me auto-excluindo, portanto eu excluo a convivência. Porque eu não sei qual é o gatilho, qual é a origem dessa má consciência. Eu não sei qual é a situação que me levou a esse sentimento. E eu tô falando de má consciência, de boa consciência, eu tô falando aqui de níveis de consciência, por quê? Porque nós estamos nos aproximando do Natal. Faltam exatamente, hoje é dia 2, 23 dias para o Natal. E algumas famílias começam a se preparar para o Natal, a pensar em se reunir. Mas entra num sofrimento. Sim, algumas famílias entram num sofrimento só de pensar que vai estar todo mundo reunido. Que a mãe, o pai, o genro, a nora não se dão bem, que as crianças vão acabar causando algum tumulto, que as pessoas não são bem-vindas. E eu muitas vezes não sei qual é a origem desse sentimento. Não, Liz, você pode estar pensando ali, não, Liz, eu sei, é porque meu pai foi carrasco com a minha esposa, né? Seu marido pensando, foi carrasco com a minha esposa. Não, eu posso ser porque minha mãe pega muito no pé do meu marido. Ah, porque minha mãe pega muito no pé das crianças. Mas qual é a origem dessa consciência? Porque sua mãe intencionalmente pega no pé do genro? Porque seu pai intencionalmente pega no pé da nora ou também do genro? Porque você e seus irmãos não se dão tão bem? E qual é a causa, qual é a origem desse aqui agora ter se tornado algo difícil de se lidar? Então isso acontece a nível de consciência. É o primeiro nível de consciência, é a consciência que eu tenho sobre mim. Então o que eu estou fazendo que algo em mim não está ajudando a ter uma boa vida, a ter uma vida em paz, uma vida leve, uma vida harmoniosa. Primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência é a consciência coletiva. O exemplo do Natal é muito bom para isso. Mas antes de eu pensar na consciência coletiva, eu quero que você entenda o que é. Então vamos lá. A consciência coletiva, ela está um pouco mais profundo a nível de consciência. Por quê? Eu me relaciono com vários sistemas. Por isso que eu disse que o Natal é muito legal. Para exemplificar, eu me relaciono com vários sistemas. Então eu tenho a minha família de origem e a minha consciência individual. Mas eu tenho os outros membros da família que também têm as suas consciências, né? Cada um com a sua. Mas eu tenho a consciência coletiva da escola, que tem uma filosofia, uma cultura, pessoas diferentes. Eu tenho a consciência coletiva do trabalho, que são pessoas com culturas diferentes e cada um com a sua consciência. Eu tenho a consciência dos meus amigos, que também têm valores, princípios, outros tipos de consciência. Eu tenho a consciência do meu relacionamento afetivo, que também é a união de duas pessoas de sistemas diferentes. Então é nessa consciência em que nós produzimos os maiores conflitos. É nesse lugar, quando nós tentamos modificar, impor a nossa verdade para o outro. É nesse momento, é na consciência coletiva, em que eu infrinjo leis do pertencimento, da ordem, do equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar, que eu acabo infringindo as leis e bagunçando toda essa consciência. Então existe é possível, vamos pensar assim, existe uma verdade sobre cada uma delas. Então cada pessoa tem a consciência individual e é possível ver que o outro, com tudo aquilo que ele tem, ele é uma pessoa que merece respeito,
que merece ser olhado sem ser julgado. Aqui na consciência coletiva em que nós temos que nós cometemos um dos maiores equívocos da humanidade, porque nós acreditamos que somos dignos de julgar os outros. Sim, então eu olho para a relação das minhas amigas com os maridos delas e fico dando palpite. Eu olho para a relação de trabalho e fico dando palpite. Eu olho para a relação da escola e fico dando palpite da forma como é gerenciado. Liz, quer dizer que eu não posso dar palpite, que eu não posso dar minha opinião? Se você for consultado, sim. Se você não for consultado, não. Simples assim. Então, a consciência coletiva é o lugar onde, quando eu atinjo ela, quando eu me elevo ao nível da consciência coletiva, eu percebo que cada um tem um jeito de ser, um jeito de conduzir a vida. Liz, mas quando a pessoa, né, a minha consciência coletiva entra em choque, quando a outra pessoa começa a me prejudicar, peraí. Aí sim, você precisa levar esse tema para uma constelação. Sim, você precisa sentar e conversar com essa pessoa. Sim, você precisa entender o que no teu sistema, na tua consciência individual, existe para você aprender, para você entender, para você evoluir, para você reparar no seu sistema, para só então liberar essa pessoa. Porque saiba que todo relacionamento, amigos, trabalho, escola, você não tá ali para ensinar ninguém. Você tá ali para aprender. Só que a partir do momento em que você não aprende, que o seu sistema não exige reparação e você não se coloca nesse movimento, e sim de julgar o outro, de querer apontar os defeitos e as qualidades ou o que o outro precisa melhorar, você nunca vai afastar essa dinâmica. Você vai voltar a viver outros padrões de repetição até que você aprenda. Então a consciência coletiva ela é linda, linda. Pensa bem. Vou pegar aqui o exemplo do Natal, como eu disse que é bem interessante. Eu reúno pessoas de diversas famílias. Então, marido, né, o genro, os netos. Algumas famílias reúnem os pais dos dois lados, né? Aqui em casa é muito isso. Eu reúno os pais do meu marido e eu reúno também os meus pais. E junto com eles vem os cunhados, as cunhadas, enfim, todo mundo. Aí eu chego neles e eu imponho que, claro, eu que fiz o convite, então eu vou dizer assim, olha, preparamos o Natal desta forma. Só que às vezes eles virão até mim com outras ideias. Ou muitas vezes eles vão olhar para a forma como eu preparo o Natal e não vão gostar. Outras vezes eles vão olhar para a forma com que eu preparo o Natal e vão se sentir incomodados. Mas ao invés de repente eles só olharem e aceitarem essa dinâmica, eles vão olhar e vão falar, vão olhar e vão criticar, vão olhar e vão comentar, vão olhar e vão emburrar. Aqui na minha região a gente tem esse hábito, aqui no sul nós falamos muito de emburrar. Emburrar no sentido de empacar, né? O burro empaca. Então ele empaca, ele não busca a solução e sim busca crítica e julgamento. E quando isso acontece, eu vou infringindo ordens. Eu faço o quê? Eu olho para aquela consciência individual e falo, essa não me pertence. Se fosse eu teria feito muito diferente. Se fosse eu não teria feito o Natal desse jeito. Se fosse eu teria servido o jantar 10 horas da noite. Não, mas se fosse eu, seria às 8. Não, mas na casa dela, o jantar é às 11. E eu tô só dando um exemplo. Mas eu tenho certeza que o exemplo do Natal e as divergências que o Natal traz quando nós unimos as consciências coletivas da família, eu tenho certeza que já deve ter acontecido isso na tua casa. De alguém reclamar da sobremesa, reclamar do horário da janta, reclamar que quer jantar depois da missa, o outro quer jantar antes da missa do galo, outro quer fazer um churrasco no meio-dia, no dia 25, o outro quer aproveitar o que sobrou do jantar e fazer um arroz enfim, são exemplos. Quando eu falo de tudo isso, o que precisaria ser feito para resolver esse conflito? Para tornar a consciência coletiva algo respeitável a nível de consciência? Simplesmente seria eu reconhecer que eu estou acessando um ambiente diferente e a partir daquele ambiente eu vou respeitar a cultura daquela pessoa. Eu vou respeitar que
É possível eu fazer um pedido no sentido de, olha, nós recebemos um convite, e eu pergunto, que horas que você vai servir a janta? Eu vou servir a janta às 11. Nossa, sinto muito. Nesse horário, para mim, é meio complicado, mas não se preocupe. Ou a pessoa pode falar simplesmente isso. Vai servir a janta? Então, eu vou jantar em casa mais cedo, para que eu não tenha fome e fique nervoso, enfim, estrague ainda essa reunião de família. Liz, mas parece tão sacrificoso. O que é mais difícil? Eu continuar em conflito ou eu resolver o problema? Existem pessoas que quando chegam no período do Natal entram até em depressão. Sim, depressão, desequilíbrio no sistema digestivo, passam tão mal por ter que engolir tanta frustração, tanta coisa que ela não tem coragem de dizer, tantos eventos que tornaram o Natal algo surreal, de triste e não de festividade. Então, falar, atribuir a sua vida, né, a consciência, assumir a consciência e dizer para ele, eu me responsabilizo que no meu Natal você é muito bem-vindo e o cronograma é esse. No meu Natal, com a minha família, eu faço questão de ter vocês, mas o cronograma, a sobremesa, a janta vai ser esse. E no conflito relacional, isso acontece muito também. A esposa, para querer agradar o marido em relação ao Natal, a família que ele vai trazer, aos costumes que ele tem da casa dele, porque ele vai falar assim, eu tô trazendo meu pai, na minha casa a gente janta às 8, mesmo que tenha missa do galo e piriri parará. Mas o meu pai você conhece. A partir de quando é bom para você, é leve para você, tá tudo bem você fazer isso. Mas se não for leve para você, eu espero que você tenha condições e maturidade para dizer para o seu parceiro que, olha, que você está se esforçando para fazer um Natal em família. Que nesse Natal você gostaria de fazer diferente. E tá tudo bem, Algumas mulheres que sofrem com depressão, como eu disse, principalmente quando a gente não fala, o sistema digestivo é atacado, que nunca tem coragem de expor nem para a sogra, nem para o sogro, porque respeitam, precisam muitas vezes colocar isso para fora. E quando eu coloco isso para fora, na constelação, às vezes você vai identificar um padrão que estava lá há muito tempo na tua família. E esse sintoma, na verdade, era algo que te levou para um nível mais profundo do teu inconsciente, porque você não conseguiu expor aquilo naquele ambiente. Então, é muito simples de resolver muitas coisas. Lembrem-se que sintomas para nós da constelação são evidências de algo que o corpo não está conseguindo elaborar. E a nível de consciência coletiva, isso é muito verídico, isso é muito real. Eu preciso aprender a lidar com a forma que eu gosto das coisas, então da consciência individual, e principalmente expor como eu gosto, com respeito, com amor, sem excluir ninguém, entendendo que eu posso me expressar de uma maneira assertiva, eu não preciso xingar, eu não preciso gritar, eu não preciso excluir, eu não preciso rodar a baiana, eu simplesmente posso falar, tendo clareza de como eu me sinto, entendendo que se eu não expor aquilo vai me levar a uma tristeza profunda, a uma doença, a uma má digestão, fígado atacado, intestino preso. Gente, eu tô falando aqui de sintomas que são muito comuns nas mulheres, mas que também afetam homens. Tudo porque eu não posso me expor, eu não posso colocar para fora, eu não posso falar e nem largar. Então, se eu não largo, se eu não solto aquilo, o que eu faço com o meu intestino? Eu prendo. E se eu prendo meu intestino, eu vou segurar tudo que vai me fazer mal. Por quê? Porque realmente, gente, fezes é algo que não é mais necessário ser guardado. Já foram retiradas as vitaminas, os nutrientes, e agora eu só posso o quê? Liberar o que não me pertence mais, o que não é mais útil para mim. Então, prestem bem atenção na consciência coletiva e nos conflitos que você vive internamente só para agradar os outros. Liz, eu posso optar por não conviver com a pessoa, vamos pensar aqui, né, numa situação de Natal, eu posso optar por não participar de um evento de família por causa da consciência coletiva? Enquanto você não elaborar isso internamente, você vai continuar sofrendo mesmo sem estar lá presente.
Por quê? Porque na consciência coletiva é a hora que a gente vai para o julgamento. Mesmo eu não estando lá, eu vou ficar pensando que eles estão falando de mim. Eu vou ficar pensando que eles estão me julgando, que eles estão me criticando. Então não resolve. Resolve só o momento, a partir do momento em que você assume que a pessoa tem o jeito dela, tem os traumas dela, as questões dela, e você dá um bom lugar para ela no teu coração, entendendo que essa pessoa vai seguir a vida dela e o destino dela. Isso que é muito, muito sério e muito verdadeiro. Só que se imagina, se existe consciência individual, consciência coletiva, será que existe uma consciência que me leva, que me liga direto ao Criador, que me leva a algo amplo, espiritual, mais elevado? Sim, existe também. Quando nós falamos dos 3 níveis de consciência que estão relacionados às ordens do amor, eu preciso também falar sobre a consciência coletiva, a consciência ampla, espiritual. Essa consciência, ela é aquela que nos faz compreender que nós somos parte de um todo, que nós habitamos, que nós vivemos num ambiente em que tudo foi pensado, preparado para que nós acessemos o que há de melhor. E eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de bens, de níveis energéticos, eu estou falando, enfim, não sei como você vai definir isso na tua vida, mas é quando eu olho para as coisas que acontecem e eu entendo que eu não preciso mudar nada como foi. Aquilo faz parte, já aconteceu, eu não vou mais, o que passou, passou, eu não vou mais interferir naquilo, mas eu vou assumir a responsabilidade de a partir do que eu sou, do que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, eu faço alguma coisa diferente. Então, a consciência ampla, a consciência espiritual, ela nos faz concordar com tudo que foi, como foi, e nos faz entender que os recursos que nós temos são aplicáveis a partir do aqui e agora, não lá atrás. Então eu consigo respeitar e concordar com o destino do outro sem me importar, sem acreditar que eu preciso de um culpado, que eu preciso justificar as coisas que eu faço. Sim, na consciência individual eu consigo entender por que eu faço determinadas coisas e comportamentos, mas na coletiva universal, espiritual, eu vejo que eu só posso mudar o que eu estou vivendo hoje. E eu tenho responsabilidade e consequência dos meus atos e eu sei o quanto eles podem influenciar uma pessoa no futuro, os meus descendentes nesse caso. Então, eu preciso me perguntar, será que eu estou julgando? E se eu estou julgando, eu não estou na consciência universal. Será que eu estou criticando? E se eu estou criticando, eu não estou vivendo a consciência universal. Se eu estou trazendo uma análise do contexto e olhando para as coisas que acontecem e dizendo, olha, naquele momento foi isso que ele conseguiu fazer. Naquele momento, naquele Natal de 2023, foi isso. Teve aquela briga, teve aquela discussão, teve aquela grosseria, teve aquela piada de mau gosto, mas era aquilo. Eu não consigo mudar. Então eu preciso entender que aquilo que foi, já foi. Eu entrego, eu vou, a gente chama isso de assentir aqui nas constelações, né? Eu concordo com o destino de todo mundo. O destino do Natal de 2023 era aquilo mesmo. Gente brava porque não comeu cedo, gente brava porque estava comendo muito cedo. Gente brava porque queria ir na missa, gente brava porque não queria ir na missa, que tinha que esperar quem queria ir. Enfim, pode compreender como é simples quando a gente inclui no nosso coração a dor e o destino daqueles que viveram o que viveram. Esse Natal vai ser muito importante. Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo diferentes movimentos do universo, diferentes movimentos naturais do nosso ecossistema, do planeta, fazendo com que tragédias, fazendo com que pessoas acabam perdendo, né, entes queridos, como foi o caso do Covid. E a gente pode, sim, olhar para tudo que está acontecendo, guerras em pleno século XXI, crises econômicas terríveis. E nós podemos dizer, sim, é culpa do governo, sim,
a gente precisa movimentar e fazer alguma coisa por esses grupos, sim. Mas nós também podemos entender que se existe alguma responsabilidade, é do governo, é métodos de prevenção, como que a gente vai evitar tragédias desse jeito? Sim, nós não precisamos vendar os nossos olhos. Mas é entender que também é importante que nós façamos uma reverência, que nós façamos um movimento interno de honrar as pessoas que não tiveram oportunidade de alcançar determinado recurso, ou estão vivendo num país em que os conflitos religiosos, espirituais, financeiros, enfim, as fazem habitar naquele lugar. E nós incluímos no nosso coração toda dor, toda tristeza, toda mágoa, sem julgar, sem dizer que essas pessoas podiam mudar de lá, essas pessoas podiam simplesmente virar as costas e largar tudo. Se fosse comigo, eu faria isso. Existem pessoas que não conseguem fazer um movimento de deixar o seu país, de deixar a sua família, e tá tudo certo. E a partir do momento em que eu olho para essa consciência universal e eu entendo que esse é o destino daquela pessoa e eu reverencio toda a dor, todo o sofrimento, todo o custo que essa pessoa teve, talvez o custo tenha sido a própria vida, eu atinjo a consciência universal, a consciência plena a partir desse movimento. E só assim eu vou entender o que me liga a essa pessoa, por que essa pessoa me chamou tanta atenção. Eu dou um respeito e eu olho de maneira amorosa para esse destino. E nesses movimentos eu sim sigo e alcanço a consciência plena. E é um movimento muito lindo. É o nosso objetivo, enquanto mentor, enquanto constelador, levar o nosso paciente, levar o nosso cliente a atingir a consciência plena, a consciência universal, espiritual, para várias questões da família. Quando eu olho para o destino daqueles que tiveram no meu sistema e eu consigo entender, dar um bom lugar no meu coração, mesmo que eu questione, eu digo entender no sentido de assentir, de que eles não sabiam fazer diferente, que era aquele o destino dele, que ele se tornou um carrasco porque esse era o movimento que ele precisava viver. E graças a ele ter se tornado um carrasco, eu não sou uma carrasca na minha vida. Eu não sou uma carrasca com meus filhos, eu não sou uma carrasca nos meus relacionamentos. Entende? Eu não sou violento. Aquele meu parente se tornou um bêbado. Eu olho para o destino dele e eu entendo que, ainda bem que ele se tornou alguém assim, que ele viveu essa doença e esse sintoma, porque senão poderia ter sido alguém muito próximo ou até eu. Então eu honro o destino dele, eu dou um lugar para ele no meu coração e eu não fico olhando para ele com dor, com queixa, dizendo que ele poderia ter escolhido e julgando algo diferente, sabe? Julgando. Enfim, eu tô trazendo esse movimento sobre consciência, te trazendo essas informações porque nós estamos indo para o Natal, como eu disse no começo. E o objetivo do Natal é reviver, é viver, é comemorar a vida. Então, como que eu vou comemorar a vida se eu carrego no meu coração muita mágoa, muita tristeza, eu carrego receio, eu carrego medo do julgamento? Eu preciso acessar a consciência individual e ver onde está a dinâmica, qual é a dinâmica, qual é o padrão que existe na minha família. Depois eu acesso a nível de consciência coletiva e percebo se é um movimento individual ou é um movimento do coletivo. Isso aparece no lado do meu marido, isso vai aparecer para os meus filhos se eu não olhar para isso. E eu deixo tudo e aceito tudo que foi, como foi, e deixo eles com as dinâmicas deles. E carrego só o que é meu. E dou um bom lugar para eles no meu coração. E eu entendo que se as coisas saírem do controle, se as coisas não forem como eu planejei no Natal, tá tudo bem. Essa é a minha família, a família que eu tenho. E só assim eu vou conseguir reunir a família no Natal. Só assim eu vou conseguir dar um bom lugar para todos nesse Natal. Porque eu tenho certeza que o desejo maior da gente é sim se reunir.
Porque você estar em casa, assistindo televisão, e tá tudo bem se você decidir fazer isso. Assistindo televisão, assistindo um filme, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho certeza que naquele momento em que passa uma cena, ou no teu WhatsApp, de famílias reunidas, de foto, de celebração, de comemoração, por mais que possa ser só um fake news, gente, aquilo bate no inconsciente coletivo, aquilo bate aqui dentro, ó, é uma facada direto no peito. E principalmente quando você tem a opção de reunir a família e você não reúne. Tem gente que mora muito longe, condições financeiras, enfim, diversas situações, não é esse o caso. Mas mesmo não estando presente, esteja em pensamento. E se você precisar reparar alguma coisa no teu sistema, olha com ele com honra e busque as constelações familiares, porque elas podem sim trazer consciência o suficiente para você olhar para a dinâmica e escrever uma história diferente. Que você tenha um Natal maravilhoso, basta querer. Que você tenha e é possível. Então, eu deixo aqui meu beijo, meu carinho. E hoje à noite nós temos live, sim, 20 horas, e eu espero você lá. Beijo grande, fiquem bem, tenham um excelente dia. Obrigado por almoçar comigo mais uma vez.